glória te damos, Senhor. Que alegria, irmãos, estarmos aqui na tua presença, na presença do Senhor e na presença de vocês também. É uma honra e uma alegria estarmos adentrando em cada casa, chegando até cada família, nos unindo em amor, em misericórdia, em graça, em fé, para estarmos prestando ao Senhor um tributo de adoração, tributo de glória, de honra, de louvores, especialmente hoje, por ser um dia tão especial, tão marcante, onde nós celebramos a grande ceia do Senhor. Tudo isso nos traz um senso de quebrantamento, um senso de reverência, um senso de amor ao Senhor, à sua obra, à sua igreja, aos seus filhos. Nos desperta para a importância de que algo espiritual marcado para esse instante vai acontecer, está acontecendo. Faz parte de uma agenda do Senhor. Não é só uma data, só uma agenda humana, institucional, não é. É algo sobrenatural. Nós sabemos que milagres da parte do Senhor irão acontecer, já estão acontecendo. Estamos sob uma chuva espiritual, uma chuva da glória de Deus. Há provisões vindo aí. O Senhor vem derramar nesta noite sobre a igreja cura, libertação, favor, graça. Eu queria lhe convidar a esse sentimento da presença do Senhor, de estarmos em culto ao Senhor, pedindo ao querido Espírito Santo que nos ajude nesse ofício, nesse ato, nessa obra de provocarmos os céus, de falarmos diante do Senhor a nossa adoração, o nosso grito, o nosso brado de gratidão por tudo, Senhor. Pela condução. Até aqui o Senhor tem nos conduzido por tudo. Por cada detalhe da vida, por cada cura que brota, por cada intervenção do Senhor. Pelo sim, pelo não, pelo espere um pouco, pelo vamos agora. Estamos sob a direção de Deus e que o fogo do Senhor que nos alerta, que nos põe de pé, consuma o nosso coração, consuma o nosso ser. É uma noite extraordinária, memorável, não pode ser vivenciada de qualquer jeito. Eu estou aqui me preparando, tentando preparar você também, porque é extraordinário e que tem que ser presenciado, vivido, no nível da excelência da alma, do coração, colocando para fora todos os dons, todos os talentos, todas as aptidões, toda lembrança, toda memória, toda palavra que conquistou nossa alma deve ser relembrada agora. O que nos dá esperança, o que nos aviva a fé, que o Espírito Santo nos envolva. Eu percebo o Espírito de Deus inquieto, querendo nos aquietar e ao mesmo tempo nos avivar. O Senhor está querendo mexer com a sintonia, nos colocar na linha, na posição certa, para começarmos algo para o Senhor que venha trazer para nós uma consequência profunda, como se fosse o último culto, como se fosse o último momento, sem adiar mais nada, com o nosso todo, com o nosso tudo. Querido Espírito Santo, nos envolve, nos aprisiona em Ti. Senhor, cativa a nós por completo.
nossos corações, nossas mentes, tão andantes, tão frívolas, tão ligeiras, tão férteis e às vezes tão volúveis. Aprisiona, Senhor, o nosso pensamento em Ti, nos algema por Tua graça, para sentirmos o Teu mover, para percebermos as Tuas intenções. Que seja uma noite, Senhor Deus, que mais uma vez provoquemos um culto que chegue diante da Tua presença e que também os Teus filhos sejam abençoados, Senhor. Abençoados, supridos, repletos. Em nome de Jesus, eu queria pronunciar esse nome com você mais uma vez, em nome de Jesus. E que esse nome ecoe, penetre, invada, conquiste o território, principalmente o território da nossa alma, dos nossos corações. Vem ser Senhor, Rei, vem reinar. Vem ser Senhor, vem governar, vem ser médico, Senhor, vem curar, vem ser o nosso advogado, vem defender a causa dos oprimidos, vem ser nossa bandeira de júbilo, Senhor. No meio de tudo, de todas as coisas, a nossa alma se alegra em Ti, nós temos um júbilo, um contentamento, uma alegria, não só pelos milagres, pelas coisas, pelas conquistas. Não, é uma alegria por estar em Ti, recebendo vida sobre vida, fluxo da glória, mover do Espírito, rio de Deus, por sermos molhados, regados por Ti, por percebermos a importância nesta noite do Teu sangue, da obra, do resultado, do que foi feito, do alvo alcançado. E por tudo isso, Senhor Deus, nos ajuda nesta noite a voltarmos para Ti, a retornarmos para Ti, Senhor. Algo que Te agrade, um louvor que mova a Tua atenção, atitudes que demonstrem uma fé genuína, uma fé livre, uma fé transparente, uma fé desmascarada, uma fé pela palavra, uma fé pelo Espírito, uma fé vívida, que vivifica os mortos. Ao Senhor Deus, estamos em adoração, eu sinto o Espírito Santo se movendo. Você não é de aço, você não é de ferro, você há de sentir também, aí no seu coração, como uma resposta à palavra de Deus, um quebrantamento, uma descoberta do Espírito. Que o Espírito Santo nos abrace, nos contorne, nos preencha, nos encha e nos faça transbordar. Em um nome de Jesus, nome soberano, em um nome de Jesus, nome excelso, em um nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, em um nome de Jesus, que detém toda autoridade, e poder, e glória, e majestade, e governo, e senhorio, e luz, e direção, e sabedoria. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, que privilégio, Deus amado, que coisa boa podemos estar aqui na Tua presença, ajuntados por Ti, distantes fisicamente, mas juntos no Espírito, juntos em fé, juntos, Senhor, em glória, em unção, Senhor, a unção que está aqui, a unção que está aí, a unção que está ali e além, em todos os lugares, sob o Teu alcance, ilimitado alcance. O Senhor que descobre, que acha as pessoas mais esquecidas, o Senhor que vê o que ninguém vê, o Senhor que lê a alma daqueles que ninguém consegue entender, o Senhor penetrante, de um olhar que enxerga a pessoa como ela é, sem maquiagem, sem máscara, por trás dos panos, por trás da pele, no coração, na alma. Deus que enxerga, Deus que sabe, Deus que pode, Deus que tem, Deus que fará nesta noite algo extraordinário. Eu quero já agradecer ao Senhor por esta noite, por cada vida, por cada audiência, por cada envolvimento
por cada culto ministrado. Ministre o seu culto, é você e Deus. A gente só dá um norte, a gente só faz traçar uma linha, mas tudo é com você e o Senhor, é você e o Espírito, é a sua casa e Deus, é a sua família e o Senhor, é o nível de quebrantamento que vai dizer o tamanho da bênção, o tamanho da vitória, o tamanho do milagre, a resposta, é a reação à palavra, é a reação ao mover do Espírito. Que Deus nos abençoe nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos como igreja, diante de Ti, para recebermos, Senhor, a Tua grande ceia, a ceia do Senhor, a ceia que é uma marca, é um símbolo, mas não é só isso, que tem vida própria. A ceia tem vida própria, move os filhos de Deus. Ela tem latência, ela tem pulso, tem coração, tem vida. Que seja nesta noite algo tremendo, extravagante, extraordinário, além das bordas, vazando as bordas, invadindo as margens, enchendo o rio, renovando os votos, renovando o chamado, renovando a vida espiritual, vida com Deus. Vida que tira a poeira da vida, a poeira da caminhada por tantos caminhos. É Jesus que pega a bacia de novo e lava os pés. Por que lavou os pés? Porque estavam empoeirados. Poeira de onde? Do mundo, dos caminhos, e são tantos. E o Senhor vem e lava, a palavra que lava os pés, que lava o coração. Palavra que lava a alma. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu percebo que o Espírito Santo nos juntou, então vamos juntos à palavra, que a gente vai colocar essa palavra como uma senha para a Santa Ceia nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Por gentileza, abra a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Apocalipse 5, a partir do versículo 1. O Senhor diz assim: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava por isso, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu repito, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sendo morto, e tinha ele 7 pontas e 7 olhos, enviados, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, o cordeiro veio, e tomou o livro da destra, da mão direita, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Repito, e para que o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, que texto sensacional, poderoso, extraordinário. É como um clarão atirado sobre o olhar atônito do apóstolo João. Um flash, um rápido flash de uma cena que compõe o lugar mais excelente, o lugar mais tremendo e poderoso, que é onde está a presença do Senhor, Deus entronizado e soberano. Era a cena de uma celebração única, escute, uma celebração única da vitória do Cordeiro de Deus sobre a cruz no Calvário. É uma cena que nos faz pedir ao Senhor misericórdia e graça, para que a nossa compreensão seja profunda, seja larga e extensa, para não fazermos nem um pouco menor algo que é tão glorioso, grandioso, imenso, poderoso, vital, algo que foi feito por cada um de nós, uma obra que alcançou os corações mais distantes, que alcança os filhos mais feridos, que ouve a voz dos esquecidos, que renova a vida, que faz o homem retomar a direção dada por Deus. Uma obra que consegue juntar de novo o homem rebelde, o homem afastado, distante, pródigo. E agora juntá-lo de novo com o seu Senhor, com o seu Deus, a mercê de uma visão, de uma concepção, de uma descoberta ou redescoberta de quem é o seu Deus, de quem é Ele na presença desse Deus e qual é o seu papel, se não adorar, se não se envolver, se não viver, se não subsistir em Deus, sem não gastar a vida que Deus lhe deu para a glória do seu Deus. Uma cena que, por mais rápida que seja, ela é contundente. E para nós, cada vez mais próxima, uma cena cada vez mais próxima, um véu cada vez mais aberto, olhos cada vez mais fitos, corações cada vez mais atentos, em cada detalhe, em cada momento, em cada fato da história, em cada profecia cumprida,
incrível, as profecias do Senhor adentrando na história dos homens. Profecias, às vezes, esquecidas, negligenciadas até, mas fiéis, soberanas, descobertas pelos atentos, pelos visionários, pelos da fé, que vão entendendo as peças do grande quebra-cabeça da história e descobre um mentor, Deus que está no controle, que não falha no seu poder, na sua autoridade, na sua glória, mas um Deus que principalmente não falha no seu grande amor, um amor incompreensível. Tenta-se comparar com o nosso amor, mas é incompreensível, só provando, só sentindo, só se envolvendo, só recebendo, só falando, só testemunhando desse amor, que a gente prova uma realidade diferente. Um amor que cria um ambiente de aceitação, um amor que cria um ambiente de esperança, um amor que não julga, um amor que não repele, mas um amor que atrai, um amor verdadeiro, real, um amor que acolhe, que cura, que levanta, e principalmente um amor que conquista o afago, o amor que conquista o nosso desejo de servir, de honrar, de agradecer, de expor a vida em gratidão. A nossa vida agora não é mais solta, a nossa vida agora é fisgada, tem compromisso, vida com compromisso, com tantos compromissos, mas há no meio desses um maior compromisso com Deus. Os outros são dependentes do propósito de Deus. O que fazemos, nossos planos seculares aqui, ótimo. O uso dos dons, dos talentos, das inteligências, mas tudo encabrestado pelo propósito. Só tem razão se for no propósito, para aquilo que Deus quer, para a terra que Deus nos leva, para os atos que o Senhor nos inspira. Louvado seja o nome do nosso Senhor, louvado nesta noite seja o nosso Deus, exaltado seja o Senhor. Então, vamos ao texto. Ele inicia dizendo que João viu algumas coisas, e não são coisas comuns, é preciso que a gente tenha olhos lubrificados por um colírio incomum espiritual para a gente ver. E João viu, o texto diz que João viu um livro que estava na mão direita daquele que está sentado no trono. Um livro que ganha importância porque está na mão de Deus. Um livro que ganha valor porque está sob os cuidados de um Deus soberano, de poder e glória incalculáveis. Quem é o homem? Quem é o homem para perceber com olhos claros a grandeza de Deus? Só misericórdia, só a graça, só o favor que não merecemos, só a sua aproximação, só o seu se deixar ver por nós, só a sombra da sua glória, para a gente provar um pouquinho e se animar, que a vida não é só essa que nós pisamos, que essa faz parte, que compõe, mas a vida é mais longa, é mais adiante, além dessa, é eterna. E Deus está sobre tudo isso. O Senhor está sobre todas essas coisas. E quando a gente se volta para Ele, a gente descobre a razão da vida. A gente descobre valor em tudo. A cada momento, a importância em tudo. Não há dia sem a sua importância, não há ato que não tenha valor. Porque tudo compõe um traço, um desenho, um prognóstico, um plano, um propósito do nosso Deus. Aí João viu um livro, e esse livro estava escrito por dentro e por fora, se nós entendermos um rolo, escrito de um lado e de outro,
E era um livro selado, que não podia ser aberto, selado por 7 selos. E João viu essa cena. E ele viu também um anjo. E aqui diz, no verso 2, que era um anjo forte. Um grande anjo. Que bradava em alta voz. Hoje é uma noite para o Espírito Santo bradar em alta voz em nossos corações. Para nos acordar, para nos despertar, para nos aflorar em unção, para nos levar a uma vida com excelência, uma vida onde cada passo é feito sobre um caminho traçado por Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus, é o querer de Deus, é o realizar de Deus. Então eu faço e faço com o melhor que tenho, com o melhor que posso, com tudo que tenho. E faço com alegria, não importa o teor da obra, fácil, difícil, dura, áspera, macia, mas faço com alegria porque estou compondo com Deus, eu estou fazendo a obra em 4 mãos, as minhas e as do Senhor. Escute, esse livro era um livro da história eterna, do nosso destino. Daí o cuidado nas mãos de Deus. Aí o cuidado guardado por anjos fortes e poderosos. Um livro que tinha o destino da humanidade, que continha ali um plano perfeito de salvação, um plano de salvação. Ei, há um plano de salvação bem traçado, bem cumprido, que tem voz e tem um chamado, vem. Um plano que desemboca na glória, um plano que nos leva à presença, ao trono, a essa cena. Escute, a gente sabe que o mundo é um reino dividido. A gente sabe do mundo secular, o mundo dos homens, reino dos homens, cada vez mais distante de Deus, cada vez em si mesmados, cada vez mais donos de seus próprios narizes. É assim o mundo dos homens. Mas está dividido ao reino de Deus. O que está acontecendo? Há uma obra intocável. Há uma obra que não se pode barrar. Como águas que são fechadas, impedidas de um rio, por um dique feito pelas mãos humanas. E quando chove nas cabeceiras do rio, as águas crescem e crescem e crescem. E aquele dique não suporta. Ou ele abre as comportas, ou ele vai junto com as águas. Assim é o reino de Deus. Convertam-se os homens ao reino de Deus. Convertam-se os pensamentos ao Senhor. Convertam-se as obras à glória do Pai. A gente sabe que o mundo é duplo. E ser do Senhor, ser cristão, ser da Bíblia, ser do Espírito Santo, ser da palavra, ser do altar, ser do púlpito, ser de Deus, é difícil nessa terra. Porque além do mundo duplo, o ser humano também é dividido. O ser humano tem a sua posição carnal, mas ele tem a sua porção espiritual que responde muito bem ao chamado de Deus. Pelo Espírito, e somente por Ele, pela palavra e somente por ela, podemos compreender uma cena como essa. E mais do que compreender a cena, até enxergá-la como uma foto espiritual, quando fechamos nossos olhos, nós podemos adentrar nessa cena, trazer essa cena para o nosso contexto, para o nosso dia, para a nossa quarta-feira, para a nossa ceia, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso coração.
O anjo proclama em alta voz: quem é digno? Quem é digno de quebrar os selos e abrir esse livro? O livro que contém a história do homem, o livro da salvação, o livro da vida. Quem é digno? Porque havia uma grande expectativa para esse livro ser aberto, para desencadear o projeto de Deus, a consumação de algo que começa lá no Getsemane, começa lá no Éden, começa lá atrás, começa no Gênesis, passa pela cruz, se detém na cruz, recebe cumprimento na cruz, e agora invade os céus, invade a glória, invade o lugar do trono, a sala do trono. Deus está ali, o nosso Deus está ali. Ei, nós estamos nesta noite na sala do trono. Há uma conversa do Espírito conosco. Eu espero que o Senhor esteja falando com você. O anjo pergunta: quem é digno de fazer essa menção, cumprir esse gesto, abrir esse livro com honra, com glória, suficientes para cumprir o que está escrito? Essa era a expectativa, pastor Wesley, dos anciãos. Era a expectativa dos seres viventes. Anciãos que guardavam a glória, seres viventes que guardavam a justiça do nosso Deus. Era a expectativa do próprio Deus. Mas, além da expectativa, o anjo anuncia uma constatação, uma dura constatação. Ninguém. Quem é digno? Ninguém é digno. Ninguém no céu. Nem seres celestiais, nem anjos. Nem na terra. Nem os melhores homens. Homens que brincam de ganhar o mundo inteiro e acabam perdendo a sua própria alma. Não há ninguém digno. E vai dizer isso para os homens da sua indignidade de pisar nessa terra, de adentrar nesses átrios, de falar com esse Deus. Vai dizer: dinheiro não basta, posição não basta, elogio, reconhecimento, prêmio Nobel, criação, projetos, inteligência, expertise, talento, diversos dons maravilhosos. Ninguém, o anjo diz, não há ninguém que digno, nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem vivo, nem morto. E diante disso, eu queria sentir o que João sentiu. Para que o nosso culto ganhe esse cunho de verdade. Que não sejam palavras lançadas ao vento, mas que sejam percepções espirituais, sentimentos aflorados, não a partir da alma, mas sentimentos provocados pela palavra de Deus no nosso espírito, sustos da misericórdia, da graça, da extravagância de Deus. Diante disso tudo, deixa eu ver, no verso 4, diz que João chorou. João chorou. E é o choro de todos nós. É o choro nesta noite. É o choro de todos os homens. É o choro que está escondido muitas vezes dentro do coração. Homem não chora. Gente não chora. E principalmente não se chora por Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas da eternidade, pelas coisas de sempre. João chora. Por que ele chora? Se é um ato tão extremo.
se é um ato tão incontrolável, se é um discurso tão sem treino, se é uma mensagem tão sem esboço, sem cuidados, é de pronto, é de verdade, é sincero, é autêntico. Por que ele chora? Ele chora pela gravidade da causa. Ora, gente, dentro daquele livro, Missionária Emanuela, estava a nossa vida, nosso destino. O tempo passa, o relógio é impiedoso. Está na hora de se olhar e descobrir que as coisas vão passando e passam rapidamente. E que essa cena se aproxima. E que há um céu, há uma glória, há um trono, há um Deus, há uma eternidade. João chora pelo valor, pelo tesouro que é uma causa dessa. Não é um contrato humano. Não é um projeto daqui. Não é uma peleja nossa, simplesmente aqui da terra. Não é uma dificuldade. Não é um sonho que tem que ser cumprido. É algo que vai mexer com o sempre. Com a vida eterna da gente. Com quem nós iremos passar o sempre. Quando essa vida, essa carne, esses ossos, esses anos forem vencidos por aquilo que é incorruptível, como é que nós vamos estar? Aí João chora. Nosso choro, nosso soluço deve ter. O mundo faz o sujeito insensível. A gente passa por cima da lágrima, passa por cima do amor, passa por cima da necessidade alheia, passa por cima daquilo que é importante, em favor da nossa pressa, em favor do nosso quintal, em favor das nossas coisas, em favor do nosso agora, em favor do nosso já. A gente mexe e abandona coisas que são mais importantes, tesouros que são mais ricos. Aí ele chora, porque ele descobre que aquilo é enorme, que aquilo é incalculável, imensurável, é o destino. Não é uma coisa, não é uma lágrima, não é uma dor, não é uma dificuldade, que em nome de Jesus serão todas vencidas. É a vida, é o sempre, é o ambiente que nós vamos viver eternamente, perto ou longe de Deus, eternos, no Espírito. Aí ele chora. Ele chora pela gravidade da causa, mas ele chora também pela impossibilidade nossa. Ninguém, nem os mais fortes, nem os mais poderosos, nem os mais apressados, os mais ligeiros, os mais espertos, os mais acadêmicos, nem os mais sofridos, nem os mais piedosos, nem os mais humanos, nem os mais samaritanos. Ninguém. Aí ele chora. Chora perguntando, e agora, Senhor? E agora, Deus? Porque não há como ele negar, o flash foi aberto, a cena está ali, é mais real para ele do que a terra que ele estava debaixo dos pés. É mais real para ele do que aquele cantinho que ele estava sentado. Ele estava vendo o assento de Deus, o trono da glória. O que Isaías viu, o que Daniel viu, o que Jeremias viu, e que de vez em quando a igreja vê, você vê. Você sabe do que eu estou falando. Quando se ora de verdade, quando se chora mesmo, quando se deixa balançar pelo Espírito, a gente vê essa cena que se assusta, vê que se assusta, vê que cai em si, vê que volta para casa, vê que retorna à adoração.
diante da impossibilidade, da falência humana, não chora. Mas aí diz a palavra de Deus, no verso 5, bendito o versículo 5, que aparece e surge um ancião, o guardião da justiça de Deus, justiça inabalável. Ele diz: João, chore não, João, chore não. Chore não, porque aqui na Nova Vida a gente diz assim: não chore não, meu amado, minha amada, que a vida tem jeito sim. E agora João estava ouvindo essa palavra de consolo. Chore não, João, porque o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá é digno. A raiz de Davi é digno. Ele é digno de quebrar todos os selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quebrar os selos, abrir o livro e dizer: a redenção humana está cumprida para todo aquele que crer, para todo aquele que entregasse, para todo aquele que abriu o coração, para todo aquele que entrar pela porta estreita, por todo aquele que passear pelo caminho estreito, apertado, por todo aquele que viver na terra pensando no céu, por todo aquele que tomar a sua vida para glorificar o nome de Jesus. Chore não, porque a redenção está feita. A expectativa de Deus, Pai, a expectativa dos seres viventes, a expectativa dos anjos, a expectativa dos anciãos, a expectativa da terra foi cumprida, a salvação chegou. Aleluia. Escute. O choro de João tem sua razão de ser. Porque ele sabe a razão de tudo. Ele sabe o que aconteceu com os homens, com ele. Ele sabe que Satanás, ele se rebelou contra esse ambiente de glória, de louvor, de adoração. Ele sabe que Satanás se rebelou, vai entender por quê, não cabe aqui, mas se rebelou contra seu Criador, contra seu Deus. Ele que foi mimoso, ele que foi criado com excelência para louvor, para exaltação, se rebela por vaidade. Isso é esse sentimento, esse pecado é gestor, é matrix de todos os outros. Vaidade, usurpação, querer ser igual, querer ser maior do que Deus, dizer que a vida é sua, você que toma conta. Satanás fez isso. E ele consegue, na sua influência, ser influente. Ele consegue levar consigo 1/3 dos anjos dos céus. Anjos, seres acostumados à presença de Deus, são enganados e entram em rebeldia e caem junto com ele. E em rebelião ele chega à terra e consegue de novo ludibriar o homem, a raça humana, a ilusão. A vida como uma ilusão. Faz de conta que é para o bem, mas é um abismo, leva para o mal. E ele consegue maquiar, disfarçar, fazer vitrine bonita de coisa feia, inverter valores, inverte fora para que seus olhos vejam, inverte no seu coração para que você pense diferente, pense como todo mundo, pense igual a todo mundo, pense no ritmo dessa sociedade. E ele faz isso. Só tem um que contrapõe, que resiste a ele, a este engano, a essa rebelião. Uma rebelião que alcançou a um querubim, uma rebelião que alcançou aos demais anjos, uma rebelião que alcançou os homens, mordomos de Deus na terra. Só tem um que resiste, é o Espírito Santo de Deus. Resiste ferrenhamente. Plantou os pés aqui nesta terra, no monte sagrado do Senhor,
para construir uma igreja, um povo, uma nação, gente remida, lavada por seu sangue, para voltar para o céu e estar diante de novo na presença de Deus. João chora por esses efeitos, pelo que aconteceu com a gente, pelo que alcançou a natureza. A palavra do Senhor diz que a natureza geme, desejosa da revelação dos filhos de Deus. Dessa cena, a natureza aqui na terra geme, está gemendo, o nosso Brasil geme, o mundo geme, a gente geme junto, porque tem a nossa digital nisso tudo. A natureza geme. João chora pelos efeitos, porque ele consegue ver naquele flash tudo isso, todo o desequilíbrio. Ele olha para aquela cena, pastor Timóteo, tanta paz, tanto gozo, tanta alegria, tanto controle, tanta soberania, tanta bondade, tanto amor, tanto Deus. Ele vê rapidamente e ele vê a terra gemendo, descontrolada, os homens brincando que está tudo bem. Bem muitas vezes lá fora, bem muitas vezes nos sentimentos apressados e frívolos, mas dentro da alma há descontrole, há desgoverno, a guerra, a falta de paz, a falta de arbítrio, de senso, de bom senso, de siso. O ser humano não sabe que o ser humano não consegue viver sem Deus, ele não sabe viver sem Deus, ele se desequilibra. Fica deformado. Fica fora da forma. Fica diferente, perde a semelhança do Altíssimo Deus. Fica feio. Pode ser bonito para os homens, bonito para os seus negros, suas negras, mas feio para Deus. Fica feio. Feio que pode ser alto, pode ser forte, pode ser o que for. Mas cadê o brilho? Cadê a glória? Cadê a unção? Cadê a palavra? Cadê o amor? Cadê Deus? Cadê a lágrima verdadeira, vertida assim, sob o alcance de uma palavra que chegou à alma? Cadê o culto? Cadê o joelho no chão? Cadê a simplicidade? Cadê a generosidade? Só sobra arrogância, prepotência, vaidade, egoísmo. O que sobra é isso. Disfarçado de coisas boas. Esse disfarce vem de longe, vem lá das regiões celestiais. Fazer de conta que é Deus, fazer de conta que é melhor, fazer de conta que merece o trono, fazer de conta que tem um comando. Escute, ele chora por isso. Mas ele se alegra pelo consolo que veio do ancião. Eu fiquei pensando hoje, doutora Juliene, que bem faz uma palavra que venha junto com o bálsamo de consolo de Deus. O anjo disse para João, João, não chore não. O ancião disse para João, não chore não, porque vem aí o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, e ele é digno. Igreja, é por isso que a gente faz culto. É por isso que a gente celebra, é por isso que a gente canta, é por isso que a gente crê, é por isso que a gente vai, é por isso que a gente faz o bem, é por isso que a gente aposta, é por isso que a gente é grato, é por isso que a gente se move em Deus, é por isso que a gente subsiste, é por isso que a gente entrou nele e entrou na gente, é por isso que a vida só presta se for assim. Porque a gente sabe, prova, percebe. Há um testemunho interior, tudo por fora está confuso. Todo mundo tem luta, tem dificuldade, mas dentro da gente tem um testemunho. Está tudo bem, está tudo em paz. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é que acalma as tempestades, é Ele que aniquila o impossível. É Ele que toma nossa fé num cálice de ouro e diz que se cumpra, que se faça, que assim seja. Aleluia! Em o nome de Jesus Cristo. É isso aí. João, no versículo 5, ouve o ancião. A palavra de consolo, gente boa, ela é um bálsamo.
Ah, se fosse hoje para você. Para levantar, para erguer, para mostrar a sua natureza, para mostrar quem você é em Deus, de onde você saiu, como foi formado, quem é você de verdade, quais são os planos de Deus a seu respeito. Levanta, anda, ouve, crê, busca, encontra, vai em frente, segue o caminho, Jesus é o caminho. Eu fico abismado com esse verso 7, quando diz assim, perdão, 6, quando sob o anúncio do ancião, João ouve falar do Cordeiro de Deus, porque o ancião disse assim, aqui está, eu gosto dessa palavra, aqui está o Cordeiro de Deus, porque não é uma fábula. Porque não é uma notícia de alguém que falou e você repassou. O ancião disse, João, olhe para cá, aqui está ele. Veja, e João viu. A palavra diz que João olhou e viu. Então ele agora pode ser testemunha, porque ele viu. E eu acho que mais do que ele viu, ele sentiu a sua glória, a sua influência, a invasão da paz que emanava dele, a convicção de vida que vem dele, não importa a posição que você está, mas vem uma convicção que o Senhor vai livrar, vai libertar, vai levantar, vai curar, vai resplandecer glória, vai honrar e vai te levar à sua presença. É sob influência que João estava, a influência da glória, glória que foi perdida. Pela rebelião, a glória foi perdida. Romanos 3, 23. Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É da glória de Deus, da presença de Deus, de perto de Deus, foram arrancados, expatriados, desterrados, tirados. João, sabendo de tudo isso, ele ouve aquele consolo chegando, João se anima. João não cogita só das coisas que você vê aqui na terra, cogita de uma visão espiritual no céu. Te anima com a palavra, te levanta com a promessa, a profecia é justa, precisa, exata e fiel. Aí ele olha, ele toma coragem e olha. Eis aqui o Cordeiro. Aqui, o Deus presente, veja. Um dia Natanael perguntou também para Filipe, como é que eu sei que ele é o Salvador? Como é que eu sei que pode vir alguma coisa da terra que ele foi criado? Como é que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe responde, vem e vê. E agora é o ancião que diz para João, vê. Vê aqui, ele olha. Aí ele olha e consegue ver, sabe o quê? O que foi anunciado foi o leão de Judá. Leão de Judá. Aí ele olha, cadê o leão? E ele não consegue ver o leão, ele vê um cordeiro. Sabe por quê? Porque a obra do cordeiro é que nos alcançou de monta maior. Sabe o cordeiro manso, mudo, sem reclamar que foi ao matadouro, que foi à cruz por mim, por você? Não era um leão, era um cordeiro, era a face do cordeiro, sendo sacrifício, cordeiro pascual, perfeito, imaculado, dado por muitos, por todos, crido por alguns, recebido por poucos. Mas ele, Cordeiro de Deus, é que fez a obra da redenção, que escreveu o que está, que confirmou e escreveu o que está escrito nesse livro que estava à destra de Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono da glória. E aí, aleluia, ele fica entendendo que o que nos alcança primeiro, antes de qualquer coisa, de qualquer obra, é a obra do Cordeiro, morto no nosso lugar. E agora isso respinga salvação, respinga vida eterna, respinga passaporte, respinga autoridade para entrar nesse lugar que estava proibido, do qual nós fomos tirados, arrancados, extraídos. Agora a gente entra.
Entra porque temos a marca do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Entra porque Jesus pagou um preço, caro preço, preço de morte, morte de cruz, cruz de vergonha, cruz de maldição, transformado no poder de Deus em bênção e em ressurreição. Vencido estava os dias do escuro, a tristeza e a morte. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Vencida foi pelo Cordeiro de Deus. Escute. Então, João, nesse verso 7, ele descobre que é o fator que muda tudo. Alana, Lindinho, pastor Timóteo, Natanael, Manuzinho, Nalinda Menor e a doutora Juliane. No verso 7 tem assim, sobre o anúncio da voz, da experiência do ancião que guarda a justiça. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Aí diz o verso 7, que eu estou dizendo que esse é um fator que muda tudo. Muda o ontem, muda o hoje, muda o agora, muda o agora, muda o agora. E muda o amanhã, e ainda mais muda o sempre. É o fator, eu chamo de o fator Apocalipse 5:7. Diz assim a palavra: então o Cordeiro veio. Ele veio. Eu me divirto com isso. Ele veio. E ele sempre vem. Você chora, ele vem. Você chora, ele ouve. Você chora, a multidão inteira passa, não liga, está nem aí, mas ele para, ele descobre, ele vê através da multidão. Ele veio, o Cordeiro veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, que é a autoridade. Ele recebe, ele pega o livro. E agora esse ato preenche a expectativa de Deus. Finalmente está cumprido o plano de salvação. Finalmente alguém que se fez pecado no lugar do pecador, mas porém sem pecado, para aniquilar a sentença de culpa, para que agora essas pessoas que creem não vivam mais pela carne, nem na capacidade da própria carne, porque carnalidade é confiar nisso, nesse sistema humano, e agora se lançam no Espírito, nascidos da palavra e da água de Deus, pela verdade, aceitam Jesus, Senhor, eis-me aqui, e agora são remidos, e muda tudo, esse fator, Apocalipse 5:7, muda tudo, muda, não é uma roupagem, não muda uma opinião, muda a vida, muda a pessoa, muda o status quo. Ele agora passou de pecador para remido. Ele passou de afastado de Deus para próximo, para amigo, para íntimo, para filho de Deus. Escute. O que mudou? A vida muda tudo. Muda tudo. A palavra diz que ele veio e tomou o livro. Abriu o livro. Disse: está feito. Está cumprido. É possível. Aquilo que era impossível ao homem foi possível a Deus. A salvação veio à terra. A luz brilhou. As trevas foram vencidas. Só duraram enquanto não chegava a luz. Chegou a luz, acabou a treva. Tomada da vida, interruptor da vida, acendeu a luz. Agora acende no coração. Acende pela palavra, pela pregação, pela profecia. Acende. Acende no quarto impossível. Quem? Eu? Acende naquele que ninguém se imaginava. Como é que pode, fulano? Acende. É um ato de Deus. E você só tem que crer, que seguir, que avançar, que viver, que ser consumido por essa verdade, por obedecer a essa voz, por seguir essa trilha, por elevar essa palavra aos seus pensamentos, para guardar você contra aquilo que é influência do mal. Aleluia. Muito bem. Pronto. Ele abriu o livro. Estava feito. A salvação estava realizada. Tudo estava feito.
É como se fosse uma senha, pastor Timóteo, pastor Wesley. Uma senha. Era o que o céu estava esperando. Não tem uma senha que dá um start para tudo? Era uma senha que o céu estava esperando. Não sei se você pode construir na sua visão, no seu espírito, no seu coração essa cena. Não sei se você pode reconstruir, mas vamos lá. Céu parado. O Senhor com o livro na mão, como o pai esperando o filho pródigo voltar, né? Esperando algo acontecer, como eu estou esperando algo acontecer nesta noite comigo, com você. Algo vai acontecer. Algo tem que acontecer. Você não é de mármore. Algo tem que penetrar, tem que nos alcançar. Aí, de repente, o anjo fala, o ancião anuncia, ali está o cordeiro. Tudo estava calmo, quieto, sem louvor, sem adoração. Aí o cordeiro aparece, diz que ele veio, João viu, e ele vai até o trono. Imagina essa cena, ele se dirigindo até o trono, inacessível trono. E ele toma o livro, e quando ele toma o livro, pastores, pastoras, amigos, amados, gente boa, como uma senha. Iniciou-se um processo de culto. O culto começou. O culto começou. Diz a palavra que os seres viventes e os anciãos se prostraram diante dele. Mas é o cordeiro, mas agora ele voltou à sua posição. Nós somos os guardiões da honra e da glória. E ele veio, ele conquistou, então nós estamos devolvendo a ele a glória que ele mesmo se esvaziou para descer à terra, ele voltou, e eles se prostram e começam um culto. Começa um culto, aqui no 9 diz assim, e eles cantavam um novo cântico, que tal hoje você? Dizendo, digno és de tomar, como cada palavra dessa, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, passaste pela cruz, há marcas, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Começou o culto. Começou o culto de novo. O homem tinha sido arrancado de dentro do culto, tirado, destituído, e agora o culto voltou. Quando o livro foi aberto, e os homens agora poderiam, salvos em Cristo, molhados pelo seu sangue, aspergidos pelo seu sangue, agora poderiam compor o culto de novo. O culto voltou, gente, o culto voltou, o direito ao culto voltou. A igreja tem um direito ao culto, porque o sangue de Jesus a constrói. O culto voltou, porque o Cordeiro venceu, o culto voltou, porque o enganador foi vencido, a morte foi tragada, o espírito de vida matou o espírito de morte, e nós estamos aqui para glorificar um Deus que é vivo, que reina, para replicar a cena que nós lemos através de João. O culto voltou. Escute. Os anjos diz aqui no versículo que os anjos chegam perto também. Eu não sei onde eles estavam durante esse silêncio, mas o fato é que tem assim no verso 11, eu olhei, e aqui é bom porque João olha, vê, e ele ouve, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, olha que cena, ao redor do trono, anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, anjos ao redor da igreja, anjos ao redor da sua casa, anjos ao redor do propósito de Deus na sua vida, anjos ao redor dos animais, dos seres viventes, dos anciãos.
E o número deles era milhões de milhões. Milhões de milhões é bilhões. Bilhões de anjos. Bilhões, bilhões. A gente enche o peito e diz, na terra somos 7 bilhões. Mas aqui no céu cabe mais gente. Bilhões, milhões de milhões, milhares de milhares. É muito anjo, é anjo de todo jeito. É o anjo pequeno que anuncia as mensagens de Deus. É anjo forte que aparece a Josué. Josué fica até confuso e pergunta, ei anjo, você é da parte de Deus, é dos nossos ou é contra nós? Aí o anjo diz, eu sou príncipe de Deus, vim para lutar contigo, vim entrar a tua causa, a causa da igreja, a causa do povo. Anjo forte como esse que anuncia aqui. Quem é que vai desatar os selos? Anjo de todo jeito. E diz que esses anjos chegaram. E aqui no meio os anjos guerreiros, anjos que tiveram em Sodoma, anjos belos, anjos que apareceram a Abraão. E eles vêm todos aqui. Milhões de milhões, milhares de milhares. E em grande voz de anjo. Às vezes a igreja, quando está cantando, essa igreja aqui, outra bem ali, outra na outra rua, outra no outro bairro, outra na outra cidade, uma igrejinha lá no interior, aí se junta, aí a gente pensa que está separado, aí na sua casa, aí as vozes vão se somando e termina virando esse tipo de voz. Grande voz de anjo. E eles diziam, digno é o Cordeiro. Anjo agora prestando culto. O culto voltou, os anjos voltaram para o culto, é a natureza deles estar em torno, sobrevoando em torno de Deus, cultuando. E aí eles voltam. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria. Digno é o Cordeiro de receber a força, a honra, a glória e as ações de graças. Sabe aquele Cordeiro que foi esbofeteado? Foi cuspido, vituperado, escarnecido. Ele agora recebeu de volta a sua honra, a sua glória, a sua força, o seu poder, o seu lugar. O Filho voltou ao lado do Pai, do Espírito, e eles estão juntos. E mais, você está lá, a igreja está lá, os remidos estão lá, estão compondo algo que estava faltando. Por que estava em silêncio aquele lugar? Porque estava faltando. Estava faltando os homens voltarem à presença de Deus. Bem-aventurado aquele que está voltando à presença do Senhor. Queridos, não adiantou nada eu trazer esse horário aqui. Termino falando sobre o que é que tem a ver isso com a nossa ceia. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Algumas pessoas conseguiram se perceberem dentro dessa cena. Eu estou sentindo algo nos envolvendo, uma glória nos envolvendo. Por isso que eu pedi no início para nós ficarmos ligados, antenados. Escute. Tem a ver porque a Santa Ceia, ela repete essa cena, ela antecipa essa cena, ela reproduz, replica essa cena. A Santa Ceia é feita por aqueles que foram restituídos, a quem foi restituído o culto. Eu não estou falando de uma liturgia, isso aí qualquer um pode fazer. Construir um altar, estabelecer o seu próprio Deus e fazer o seu culto. Mas eu estou falando um culto que penetra na sala do trono, além do véu, na presença de Deus. Culto no Espírito Santo, culto em um nome de Jesus Cristo. Aí a igreja pode fazer isso. Você pode fazer isso. Porque aquilo que foi tirado do lugar que você foi expulso, agora você, pelo sangue de Jesus, está de volta. Aleluia. A Santa Ceia tem a ver com essa cena, porque nela, na ceia, celebramos também a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali nos céus, eu não sei se você consegue entender assim, mas estava tudo quieto, de repente se levanta o Cordeiro e se dirige ao trono e toma o livro. E sem dizer palavra, algo acontece, uma senha é disparada. A salvação é aberta. O plano de salvação é cumprido, a redenção é feita. E agora tudo acontece assim, segundo o plano de Deus. A restituição
Aí, qual é a vontade dos seres viventes, dos anciãos? Aplaudir. O que foi feito, medonho, obra medonha, que os homens não dão valor. Mas você dá. O pequeno dá. O cristão dá. O crente verdadeiro dá valor. Paga o preço. É o melhor instante, é o melhor momento. É Jesus, é o Senhor, é a glória. Eu dependo disso, é meu combustível, é o meu viver. É tudo em mim. Só vale a pena viver se for assim. As coisas só dão certo se for nesse mover. Aí dá vontade de aplaudir, de fazer culto. O culto não é marcado, o culto é espontâneo. Eles se dobram. Os anjos, seres espirituais, puros, prestam culto, aplaudem. É como se dissesse assim, ele é o nosso campeão. O Cordeiro venceu quem ninguém venceria. O Cordeiro fez a obra que ninguém faria. Ele é o campeão, é o nosso campeão. A ele a honra, a glória, o louvor. A ele todo joelho se dobra, toda língua confessa. Ele é o nosso campeão. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é a glória. Ele venceu. Oh, ele venceu. Vencendo veio Jesus. E ele veio. Ele é o sacerdote. Ele nos faz reis e sacerdotes para reinar junto com ele. A igreja é dele. O altar é dele. O púlpito é dele. As pessoas são dele. A obra é dele. É dele. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Eu termino. Lembra essa cena, porque nós lembramos, como João, quem nós somos agora. Seres capazes de prestar culto. Culto verdadeiro, que move os céus, que acontece milagres, que Deus lança poder, que a presença do Senhor opera, desentorta as coisas. A presença do Senhor desentorta as coisas. Alinha as coisas, renova. É do Senhor. É o bem matando o mal. É a saúde matando a doença. É a vida matando a morte. A ceia lembra o que nós somos agora. Escute. Romanos 6:23 diz que o salário da rebelião, do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João 10:10 diz assim, o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu, o cordeiro, o leão, vim para dar vida, para que todos tenham vida. E a tenho em abundância. Isso aí fala de culto, uma vida capaz de fazer culto. Aliás, de ser culto, vida capaz de ser culto. Culto não tem hora, culto é vida, é toda hora. Vida em culto, vida em adoração, vida para a glória, vida para o Senhor. A ceia lembra quem somos. E tudo isso por conta do nome de Jesus Cristo, a obra que Ele fez, é no nome dEle. Ele é a autoridade, Ele tem o poder, a riqueza, o domínio. Ele é o Senhor, é por Ele que nós podemos. É por Ele que as orações que estavam nas mãos dos anciãos, nessas taças de ouro, são ouvidas. É por Ele, no nome dEle. Ele conquistou a ligação entre o céu e a terra. Estavam separados, divorciados. Paulo fala de um muro terrível que nos separa de Deus. E Jesus derrubou esse muro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O muro de inimizade ruiu. O culto voltou. Aleluia. A ceia nos lembra isso, que o culto foi restaurado. Que é uma expressão do que nós somos em Deus. Que nós somos em Cristo. E a ceia, por último, nos lembra que nós fazemos parte dessa composição do Senhor. Ele é rei e é sacerdote. E nos faz também reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. E eu fico pensando assim, como é que se reina? Se não fazendo o que o sacerdote faz. Não é pela força nem pela violência. O reinado agora é pelo sacerdócio, é pela oração. É com o joelho no chão. Nós reinamos, mudamos situações e circunstâncias pela oração. Mas por quê? Porque a nossa oração cai lá
na salva, na ouro, que está guardada pelo ancião da justiça diante de Deus. E ele apresenta para o Pai, agora, por um caminho novo, um novo caminho feito pelo sangue de Jesus. E aí tudo muda. Por isso nós ceiamos. É para celebrarmos a vitória do nosso campeão, é para celebrarmos a potência, o poder demandado sobre a igreja. Sobre a igreja. É celebrar essa cena, antecipar essa cena, replicar essa cena ao ancião, diante do ancião, do anjo, dos seres viventes, daquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus, na presença desse ambiente de glória, você está lá também e aí é por isso que você ceia. Em o nome de Jesus Cristo. Querido, que essa palavra tenha alcançado o lugar do impossível no seu coração e tenha descoberto qualquer tipo de véu que havia e que te alegre, que te anime, te encha de esperança para viver num padrão, num jeito que agrade a Deus, para a glória de Deus, e que você colha frutos dessa justiça e dessa honra devolvidas a Cristo Jesus e a você agora pelo sangue dele. Que Deus abençoe, amados, que Deus abençoe poderosamente, que Deus restaure, que Deus realize coisas extraordinárias para a honra e glória do Cordeiro de Deus, da raiz de Davi, aquele que era, que é e que virá, aquele que tem o cetro do poder nas suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.